tema da minha pregação é esse, esperança na tribulação. Diz assim, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Foi isso aqui que eu preguei a última semana. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Versículo 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Até aí, tá bom. Semana passada, estive ministrando, falei sobre o tema que Paulo vem constantemente falando em Romanos, que é justificação pela fé. E no versículo 1 ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é a proposta do Evangelho para nós, é paz com Deus. Não é nem mesmo paz com a sua esposa, não é paz com o seu marido, não é paz com o patrão, não é paz com as pessoas, ainda que nós cremos que sim, podemos ter, é claro, e vamos orar por isso. Todavia, a justificação pela fé nos dá paz com Deus. Para ser salvo, o homem necessita ser justo. E essa justiça não vem daquilo que eu e você fazemos com as nossas mãos, mas vem daquilo que Jesus Cristo fez. A justiça de Cristo, então, é imputada, ou seja, acreditada a nós, e por conta da justiça de Cristo, da obediência de Cristo ser imputada a mim e a você, é que nós podemos ter paz com Deus, e podemos, inclusive, estar aqui hoje. Porque se não fosse a justiça de Cristo sobre nós, a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Quem poderia se achegar diante de Deus e não ser consumido? O Deus que não tem comunhão com o pecado? O Deus santo e Deus puro? Que na verdade é o oposto de nós, pecadores? Então nós só podemos estar nesse lugar de culto, adorando ao Senhor, erguendo a nossa mão, bendizendo o nome dEle, porque um dia fomos justificados por aquilo que Cristo fez. Nós temos, claro, algumas bênçãos por conta da justificação. Primeiro é paz com Deus, como Paulo disse aqui, que eu preguei semana passada. Segundo, nós temos acesso à presença de Deus e permanência nela. Louvado seja Deus por isso. Que a nossa salvação não depende de nós e também a nossa permanência em Cristo não depende de mim e de você. Como eu tenho pregado algumas semanas já, olha, muitos pentecostais, os arminianos, ficam doidos da vida quando nós falamos que, olha, que a nossa salvação vem de Cristo e a nossa permanência em Cristo também é por conta dEle. Nós não estamos em Cristo por conta daquilo que fazemos, mas por conta daquilo que Cristo fez. E por conta daquilo que Ele fez, nós podemos ter a certeza plena, para ser redundante, certeza absoluta, de que nós não desviaremos. Como aquela frase que eu falei semana passada, é impossível ao homem cair da graça. Isso aqui causa até arrepio, talvez em alguns. Mas aquele que é nascido de Deus não cai da graça de forma alguma. E também nós temos a esperança da glória, ou seja, um dia nós estaremos com o Senhor. Um dia esse mundo mau, tenebroso, um dia esse nosso corpo de pecado que sofre dor, que sofre angústia, que passa por problemas, um dia diz a Bíblia que nós seremos glorificados. É por isso que nós temos esperança na glória do dia que estaremos com o Senhor. E Paulo diz, por conta disso nós exultamos em tudo isso que ele acabou falando, que ele vem falando, vem tecendo esse comentário, porque todas essas coisas, sem sombra de dúvida, contribuem para a nossa salvação final. Mas aí no versículo 3, talvez entre uma parte que ninguém gosta de ouvir. Paulo diz assim, não apenas na paz com Deus, não apenas na presença e na permanência do Senhor, na esperança da glória, mas ele diz que ele se gloria também em outra coisa. E olha o que ele diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O pastor Paulo era meio masoquista, era? Se gloriava na tribulação. É de suma importância. Nós temos os conceitos certos acerca dos sofrimentos da vida. Porque não é novidade para ninguém, na vida teremos sofrimento. Passamos por problemas, por angústias, alguns um tempo maior, outros uns tempos menor, mas todos sem exceção passam por tribulação. É por isso que necessitamos estar preparados. Por que você acha que em algumas cidades americanas, como por exemplo Oklahoma, que é caminho, que é rota de tornado, as casas são preparadas? Porque na época de tornado eles sabem onde se esconder. Porque eles sabem, vai vir a tempestade. Então, temos que nos preparar. E em relação à vida cristã também é da mesma forma. Que é algo mais claro que aquilo que Jesus diz, no mundo tereis aflições.
Portanto, é de suma importância também firmarmos o nosso alicerce na rocha, para que quando vier o vento, a tempestade, o rio transbordar, não venhamos a desistir, não venhamos a naufragar na fé, não venhamos a querer abandonar o ministério e a vida com Deus, por conta de tempestade. Martin Lloyd Jones diz que o que diferencia o cristianismo das seitas e das falsas religiões é justamente o sofrimento. Porque convenhamos, qual seita, qual religião prega sofrimento? Ninguém. Não que nós também vamos fazer apologia ao sofrimento, Deus nos livre. Mas a Bíblia é bem clara. Estejam preparados para os dias maus. E são muitos, não são poucos não. A ênfase é ainda nos muitos dias maus. Então quero passar alguns princípios aqui, de como nós fazemos para ter esperança na tribulação. Primeiro, reino dos céus e sofrimentos são inseparáveis. No versículo 1 de Romanos 5, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Bênção. No versículo 3 ele já diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Consegue ver? Paz com Deus. Pula um versículo, no versículo seguinte, nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, reino dos céus e sofrimento são coisas que andam juntas. Olha o que diz Atos 14, 22. Olha aqui eles aconselhando os discípulos, Lucas aconselhando os discípulos de que forma? Fortalecendo a alma dos discípulos. Você pensa assim, como que nós fortalecemos? Jejum, oração, dedicação. É assim, lendo a Bíblia? Claro, mas olha o que a Bíblia diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Calma aí, como que nós nos fortalecemos? Como que nós permanecemos firmes? Sabendo que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino. Então é necessário, sim, também estarmos preparados não apenas para os dias de sol, mas também para os dias de chuva, porque eles virão. O que na verdade prova que somos verdadeiramente filhos de Deus, e que de fato nós temos esperança da glória que um dia nos espera, é a forma como eu e você nos comportamos no dia mau, no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia da dificuldade. Como diz João, como eu falei, não é? No mundo tereis aflições, é claro. Agora, a forma como nós enfrentamos a luta, de fato vai determinar se nós temos uma fé verdadeira ou não. Porque convenhamos, servir a Deus, meu irmão, quando a maré está boa, até ímpio serve a Deus. Até ímpio diz que crê em Deus, mas e quando as coisas começam a ficar difíceis? Enfrentaremos lutas, é verdade. Todavia, até mesmo a luta, por mais sangrenta que seja, essas lutas não podem nos desviar do foco, do caminho, que é de chegar aonde o nosso Deus está. E se nós temos essa esperança, se nós somos salvos por Cristo, ainda que na caminhada cristã, porque a caminhada cristã é de fato como se fosse a vida, né? Você nasce, você passa por um processo, por um caminho e chega ao final. Alguns, no meio desse percurso, talvez cheguem machucados, mutilados, arrebentados, irreconhecíveis fisicamente, mas se somos filhos de Deus, de fato, a certeza é que vamos chegar até o final, sem exceção. Se você nunca leu, eu aconselho você a ler. Tem um livro maravilhoso chamado Peregrino, de John Bunyan, que conta a história de cristão, que ele então sai da cidade da destruição, rumo ao céu, a Jerusalém celestial. E na verdade, cristão é o personagem que tem a ver conosco, que somos cristãos. Ele passa por inúmeras dificuldades, passa pelo vale da desconfiança, e várias pessoas aparecem tentando desestimular ele, e ele carrega um fardo muito pesado chamado pecado, e ele então só é livre daquele fardo quando ele chega aos pés da cruz, e então aquele fardo cai. Passa muitas dificuldades, mas chega na cidade celestial. Eu e você também, ainda que na caminhada cristã, às vezes podemos sofrer muito, não é pouco não, às vezes podemos sofrer muito, mas se somos filhos de Deus, nós temos a certeza, aquele que começou a boa obra, ele termina. Se vai terminar do jeito que você queria, meu irmão, minha irmã, isso aí eu não sei. Eu queria que de fato todos nós pudéssemos morrer com Davi, num trono em ditosa velhice.
Mas para cada Davi que você me citar na Escritura, eu posso citar para você uns 10 apóstolos, Paulo e Pedro, que morreram degolados, crucificados de cabeça para baixo, martirizados. Fazer o quê? Essa é a vida. Uma vez eu assisti uma luta de MMA, onde tinha um brasileiro peso pesado chamado Rodrigo Minotauro, cara grande, pensa num cara grande, enorme, peso pesado, e conseguiu lutar com um cara que dava quase 3 vezes o tamanho dele. O cara chamava Bob Sapp. Mas é impressionante, ele apanha a luta, hein? Dá dó de ver o cara apanhar. Um dos melhores lutadores. Mas apanha. O cara, você tem uma ideia, o braço do cara dava as 2 pernas minhas juntas, assim, dava o braço do cara. O cara arrebentou com ele. Daí no finalzinho do segundo round, ele dá uma chave de braço lá e finaliza o cara. Sabe o que é interessante? Na hora do juiz levantar a mão do vencedor, daí tá lá o Minotauro do lado com o rosto todo desfigurado. Tem um olho aí que nem abre. E o outro cara inteiro. O juiz então ergue a mão dele, esse é o campeão. Arrebentado, mas é o campeão. Às vezes acontece assim conosco também na caminhada cristã. A gente vai se arrebentando, até se mutilando. Mas temos certeza que chegaremos até o final. Agora, se você quer saber a diferença de uma fé verdadeira e de uma experiência meramente emocional ou psicológica, porque muito dentro das igrejas não experimentaram de fato a fé em Jesus Cristo. Tiveram apenas uma experiência emocional. Ai, quando tocou aquela música, eu senti um arrepio na coluna. Ai, aquela pregação, chorei, arrepiei, foi a coisa mais linda. Mas será que de fato ele teve um encontro com Deus? Será que de fato ele experimentou o que é ter fé em Jesus Cristo? Se você quer saber a diferença dessa fé verdadeira para uma experiência emocional ou psicológica, é só olhar como a pessoa se comporta na tribulação. Se na primeira tribulação, se no primeiro ventinho ele vai embora, chuta o balde, não quer saber mais. Não foi Cristo e a fé que ele experimentou. Foi apenas algo emocional, mero emocionalismo, assim como na parábola do semeador. Lembra aquela semente que caiu no solo pedregoso? Olha o que diz Mateus 13, 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muitos são assim. Eu tenho para a igreja, uhul! Isso aqui que é vida, maravilha, eu vou com Deus até o final. Filho fica doente, cadê Deus? Não vou mais à igreja. Ele vem animadinho, agora vai dar tudo certo. Daí na semana seguinte, ele vai para o trabalho, chega lá, o nome dele está na lista de despedido, de desempregado, no olho da rua. Então ele fica bravinho com Deus e não volta mais. Esse aí experimentou apenas algo emocional, algo psicológico, porque chegando a angústia ou perseguição por conta da palavra, logo se dissipou, logo foi embora. Meu irmão, como que você é diante da adversidade? Eu tenho certeza que cada um aqui já passou por adversidade, por problemas, por angústia. Como que você é? Quantas vezes a parte ruim da vida bate na porta da sua casa? A enfermidade, a separação, o desemprego, a angústia. Como que você se comporta? Também desanima por qualquer coisinha? Uma vez estava num pequeno grupo e tinha uma irmã. Eu lembro que numa quarta-feira, se eu não me engano, segunda vez que um rapaz foi ao pequeno grupo nosso, nós orando no final, ele disse assim: olha, eu precisava que vocês orassem para mim, porque eu estou com uma causa na prefeitura há anos, que toda vez que chove, dá enchente na minha casa, eu não tenho nem casa mais. E literalmente nós oramos na quarta, na quinta-feira chegou o caminhão da prefeitura, com pedreiro, com bloco, com tudo. Fez outra casa para o cara. Pensa no cara motivado na outra semana, hein? Nessa outra semana, tinha uma irmã fiel a Deus mesmo. E a irmã dela, que é crente também, nova, estava com câncer no hospital. E ela disse assim: olha, eu queria que os irmãos orassem pela minha irmã. Ela está numa situação muito crítica. E nós oramos com toda a nossa fé, dizendo: Deus, tem misericórdia da vida da irmã, dessa moça tão preciosa para nós. Oramos na quarta, na quinta, a irmã dela morreu. E eu fiquei pensando, né? Eu acho que essa aí não volta nunca mais. Vai falar, a oração desse povo é fraca. Daí, por incrível que pareça, a semana seguinte, está essa irmã lá no pequeno grupo, na hora do louvor, quietinha na dela, chorando, claro, a semana que enterrou a irmã, nenhuma semana tinha dado.
E na hora de compartilhar a palavra, eu nem perguntei se ela queria compartilhar, né? Eu não sou bobo. Eu falei, não, vou nem perguntar. Imagina a angústia que ela está. Mas ela falou, eu posso falar uma coisa? A gente falou, claro. E ela disse assim, não é porque Deus levou a minha irmã que Deus deixa de ser Deus. Deus continua sendo bom, e a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. E embora eu esteja com rombo no coração agora, eu tenho certeza que o meu Deus também vai cuidar do meu coração. Eu tenho certeza que a minha irmã está em bom lugar. Por isso, um dia, a saudade vai ficar? Claro que vai. Mas Deus vai me dar força para superar esse momento difícil. Se fosse você acha que você se comportaria dessa forma, meu irmão? Ou vou dar para você outro exemplo. Uma outra irmã da nossa igreja, daqui de Moreiro. Firme na igreja também. A filha dela engravidou. E com 6 meses precisou tirar a criancinha. 6 meses. E a Michele, que trabalha aqui na maternidade, já tinha falado para a gente. Pastor, é muito difícil. 6 meses a criancinha sobreviver. E eu falando para essa irmã, vamos orar, tenho certeza que Deus está no controle. Deus é bom, Deus é bom. Orando, 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 orando. 2 dias depois, o menininho faleceu. Falei, puxa, que triste, hein? Essa irmã foi à minha casa, me agradecer. Sabe por quê? Ela disse assim para mim, pastor, eu vim agradecer. Falei, do que, irmã? Ela disse assim, obrigado pelo alimento que a igreja nos dá. Porque se não fosse a palavra de Deus que é pregada, a minha vida tinha desmoronado. Tinha acabado. E é claro que eu estou triste, muito triste. Triste pela minha filha que perdeu um bebê. Triste por mim que perdi um neto. Mas em contrapartida eu estou alegre também, pastor, porque eu fui vó por 2 dias. Eu consegui ver o coraçãozinho do menininho bater. Mas obrigado pelo alimento que dia a dia tem me sustentado, porque a palavra de Deus está fazendo me manter firme. E é nisso que nós devemos nos apoiar sempre. Porque no dia da angústia, o que nos sustenta não é o culto de avivamento, onde anjo apareceu para tudo que é lado, onde rodopiaram, viraram piroleta, não. Não é aquela comunhão maravilhosa com os irmãos comendo churrasquinho lá na casa do outro, não é. Não é aquela música que você adora cantar, não é isso que sustenta. No dia da angústia, o que sustenta é a palavra. No dia da tribulação, o que nos mantém firme é a palavra. Por isso você tem a necessidade de você sempre alicerçar a sua vida e a sua família no que está escrito. Porque isso aqui não falha, meu irmão. Olha, eu já passei momentos difíceis de muita angústia. Mas todas as vezes, sabe o que eu lembrava? Está escrito. O meu coração, a minha mente diziam totalmente o contrário. As circunstâncias eram totalmente adversas, mas eu lembrava da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito e pronto. É assim que tem que ser. Olha o que diz Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Calma aí, quem é feliz? Quem é bem-aventurado? O homem que suporta com perseverança a provação ou a tribulação, porque depois de ter sido provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mas talvez você pense assim, pastor, o senhor não conhece minha vida. Uma coisa é ter períodos de sofrimento. Uma coisa é como Davi disse, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Pastor, a minha vida não é como Davi. Eu parece que eu moro, que eu estacionei no vale da sombra e da morte. Eu tenho uma vida de sofrimento. Paulo também sofreu muito. E sabe o que ele diz sobre o sofrimento dele? Essa leve e momentânea tribulação. Meu irmão, vai olhar o que Paulo passou. Vai olhar. Lembra aquelas chibatadas que Jesus Cristo levou? Paulo levou 5 quarentenas de açoite. Em naufrágio, apedrejado, dado como morto. Aonde ele ia, as pessoas queriam matar ele. Alguns teólogos chegam a dizer que quando Paulo foi apedrejado e dado como morto, de fato, os judeus só pararam de tacar pedra nele porque viram, morreu. E então ali aconteceu um milagre da ressurreição. Mas ainda que não seja, meu irmão, para aqueles caras tudo bravo com ele, parar de dar pedrada nele, é porque o negócio estava feio. Aí Paulo então sofre tudo isso e diz, a minha leve e momentânea tribulação. Mas ainda que a sua tribulação dure uma vida toda, eu vim falar para você. 1 segundo, apenas 1 segundo, que você estiver diante de Deus na glória eterna, você não vai se lembrar de 70, 80 anos de sofrimento que você passou aqui na terra. É
por isso que a nossa esperança tem que estar em Deus. Porque Paulo também diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas aqui, a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sim, vivemos aqui, mas ao mesmo tempo com o pé aqui, mas olhando sempre para a glória, porque o mundo que nos espera é lá. Segundo princípio, regozije-se na tribulação. Pastor, meio masoquista, hein, esse princípio, né? Regozije-se na tribulação. É o que Paulo diz. Paulo, você percebeu que ele não se gloria apesar das tribulações? Ele não diz, apesar dos momentos difíceis, eu estou alegre. Não, ele não diz apesar das tribulações, mas ele diz, se regozije nas tribulações. É justamente nela que você tem que se alegrar, se regozijar. É óbvio, há tribulações que são por causa do pecado. Nessa aí não vamos nos gloriar mais nunca. Essas é necessário arrependimento e mudança, como diz 1 Pedro. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Por essas coisas, você não pode se alegrar. Eu estou sendo perseguido, por quê? Porque eu roubei meu patrão. Não, isso aí não tem que se regozijar. Igual uma vez eu vi uma mulher pedindo oração para o pastor, e o pastor perguntou, mas por que, irmã? Pastor, estou sendo perseguida. É mesmo? Não, Receita Federal. Nossa, pastor, o tempo todo em cima de mim. Mas fica só negando imposto. Fica tentando dar o tombo nos outros, não adianta. Mas Pedro diz, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer, como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. A única tribulação, o único sofrimento que nós devemos nos gloriar é sofrimento por ser cristão. Como assim, pastor, por ser cristão? Porque Paulo diz, nesse caso nós devemos nos gloriar. Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. O quê? Meu time ganhar o campeonato brasileiro. Não. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago diz a mesma coisa, né? Tribulação produz perseverança. Depois, em 2 Coríntios, Paulo diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque convenhamos, a tribulação forja o crente. É na dificuldade, às vezes, que nós somos forjados. Você não vai mostrar que você é bom, que você amadureceu, que você cresceu, a não ser que antes você seja testado. Em 1 Pedro, Pedro diz que a nossa fé é mais preciosa que o ouro. Você sabe como purifica o ouro? Fogo. Calma aí, vamos ver se isso aqui é ouro mesmo. Taca fogo nele. Porque através do fogo, todas as misturas e impurezas se dissipam e só fica o ouro de fato. É isso que acontece comigo com a sua fé. A fé verdadeira, depois de provada pela tribulação, ela brilha mais. Ela fica mais consistente. Ela tem mais cara de fé verdadeira. Agora, um crente só vai ter a realidade espiritual depois que ele passar por algumas tribulações. Não adianta, meu irmão, você falar, não, eu creio em Deus, Deus é bom, é isso aqui. A sua fé já foi testada? Já foi? Você já chegou em casa e, não, Deus é o meu provedor. E seu menininho pede Danone, você não tem R$1 no bolso? Deus é comigo, acaba o gás. A nossa fé é testada. Lembra de Jó? Jó diz assim, olha, eu conhecia Deus de ouvir falar. Daí depois que eu perdi a saúde, depois que eu perdi o dinheiro, depois que eu perdi a família, hoje eu sei quem é Deus. Hoje eu sei quem Ele é. Nós também, depois da tribulação, da dificuldade, também vamos dizer, eu sei quem é Deus. E por conta de saber que é Deus, nós sabemos em quem podemos confiar. É assim, eu acho, não sei se é filme, se é conto. Lembra aquele conto, Pegadas na Areia? Onde tem Jesus e o rapaz do lado, passeando, e sempre 2 pares de pegada. E de repente aparece um par de pegada só, e o rapaz fica bravo. E era o momento mais difícil da vida dele. Ele diz assim para Jesus, mas Jesus, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me abandonou. Estava sozinho. Jesus disse para ele, não, meu filho, nesse momento aí mais difícil, foi o momento em que eu te peguei no colo e eu andei com você. É assim que acontece. Portanto, tribulação por ser fiel é motivo de glória. Atos 5:41. E eles
se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Lembra dos discípulos? Os caras apanhavam. Ai, que alegria, meu Deus do céu. Por que apanhamos, que maravilha? Tinha que ver o tamanho da mão daquele soldado, rapaz. O cara era grande, hein? Dava um chapuletado na gente que eu via até estrela. Isso aí é alegre. Mas por quê? Era porque eles foram achados dignos de sofrer por conta do nome de Jesus Cristo. Em Filipenses, Paulo diz assim, 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. É graça. Quando nós, de fato, padecemos por conta da nossa fé, sofremos perseguições por conta da nossa fé. Como assim, pastor? Sofrer perseguição por conta da nossa fé? Em nosso país, olha, vemos o Estado laico, podemos professar a fé que queremos, não temos perseguição como naqueles países do Oriente, e de fato, graças a Deus por isso. Mas como o homem de Deus disse uma vez, é verdade, nada que uma tribulaçãozinha, às vezes com uma perseguição para experimentar quem é crente de verdade ou não. Conversava com uma moça, a filha dela é casada com um libanês, e ela dizendo para mim assim, pastor, meu genro não pode nem sonhar que eu sou cristã. Sabe por quê? Senão ele nunca mais deixa eu falar com minha filha. Você imagina a angústia. Porque hoje em dia zap é uma maravilha, né? Imagina se ela está falando com a filha dela, o marido está falando, ai, graças a Deus, acabou. Não vai ver a filha nunca mais. Algo terrível. Mas quando nós somos perseguidos por conta da nossa fidelidade, do nosso amor a Deus, essa tribulação devemos regozijar. Por exemplo, lá no seu serviço, você é chacota, sabe por quê? Porque na hora do almoço, todos aqueles peões, toda aquela amarada, vai ver vídeo de pornografia. E você não vai. Vamos ver aquelas revistas pornográficas, e você faz o quê? Não fica no meio deles. Daí você vai virar o quê? Chacota. O fulano lá, sei não, hein? Acho que isso aí é Fanta. Esse tipo de tribulação é bem-vindo. Você não deve ficar triste, mas sim deve ficar alegre. No seu serviço você é honesto, enquanto todos roubam. Todo mundo passa a mão no patrão, porque diz esse patrão opressor capitalista que está levando todo o nosso dinheiro. Roubar um pouquinho não vai ver, não. Só que você não faz. Você não vai pelo caminho deles. Você não trabalha com má vontade, como a maioria trabalha apenas para matar o tempo. Você é honesto. E por conta disso ele diz, eu puxa saco. Aí o cara que não está perdendo dinheiro para o patrão, é o jovem que na escola é tirado sarro nele o tempo todo, sabe por quê? Chama ele de BV. Sabe o que é BV ou não? Boca virgem. Uma vez meu irmão conversava isso comigo. Pastor, lá no meu colégio todo mundo me chama de BV, eu nem sabia o que era. Só porque eu não fico com ninguém, só porque eu não namoro ninguém, só porque eu não beijo ninguém. Falei, irmão, alegre-se. Pior fosse se você estivesse no caminho de todo mundo. Se você fosse igual a eles. Daí está lá, você é mãe, e você leva seu filhinho numa festa da escola, ou numa festinha de aniversário, e as pessoas olham para o seu filho, nossa, que menino extraterrestre, não conhece nem o refrão da música do MC Kelvinho, não conhece MC Guimê, Pablo Vittar, Jojo Todinho, que tiro foi esse? Daí seu filho parece um doido na festa lá, por quê? Ele não sabe nem o que está passando. Daí as pessoas tiram sarro dele. Você não deve ficar bravo, muito pelo contrário. Você deve se alegrar. É a irmã que às vezes perde a promoção, ou até um emprego, porque decidiu não sair com o chefe. Porque decidiu não ser seduzida por aquele que pode promover. Daí não receber promoção, daí é mandado embora, e fica triste. Não tem que ficar. Isso é motivo de alegria. Lembra do que a Escritura diz? Ai de vós quando todos os louvarem. Meu irmão, se o mundo bate palma para a gente, tem alguma coisa errada em nós. Eu não consigo ver essa possibilidade. Igual tem alguns pastores que são políticos. Eles ficam bem com os evangélicos, ou com os falsos evangélicos, claro, né? Ficam bem com os falsos evangélicos, mas ficam bem com o mundo. É igual o Thales Roberto, que sumiu já, né? Está num programa de auditório lá, não lembro se era Fátima Bernardes, alguma coisa. E é claro, eles sempre querem pegar os pastores, né? O que você acha do homossexualismo? Eu sei que ele rodou. Em outras palavras, ele disse mais ou menos o seguinte, nem uma coisa nem outra, muito pelo contrário. Ou seja, falou e falou nada. Não, eu respeito. Não respeitamos. É pecado. Se não se arrepender, vai para o inferno.
Só convenhamos, falar isso aí não dá ibope, hein? Você é o machista, fascista, eletricista, contorcionista, dentista e age adjetivos. Mas terceiro e último princípio para encerrar: tribulação não afasta, mas aproxima o homem de Deus. Terceiro princípio, então: tribulação não afasta, mas aproxima o homem de Deus, do Senhor. Paulo diz: nos gloriamos na tribulação. Mas presta atenção como ele termina o versículo. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha a palavrinha depois. Sabendo. É isso que eu e você também precisamos saber. Saber que toda a nossa vida está debaixo do controle do Senhor, sem exceção. Não há nada. Meu irmão, não tem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça se não for a vontade de Deus. É por isso que Paulo se regozija. Ele diz até na tribulação: eu me regozijo sim. Sabe por quê? Porque todas as coisas estão debaixo do controle do meu Deus, como diz ele em Romanos 8. Todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele diz todas as coisas, é todas as coisas, não são algumas coisas. Uma vez eu vi uma mulher dando testemunho, que na hora eu pensei que era um testemunho. Ela disse: pastor, queria contar um testemunho. E o pastor deixou. O que é, irmã? Ai, pastor, graças a Deus eu descobri que eu tenho pedra nos rins. Pastor: mas graças a Deus que é esse, meu Deus? Agradece a Deus. Mas por que, irmã? Graças a Deus você descobriu que tem pedra nos rins. É porque eu fui fazer o exame para descobrir que tinha pedra e descobri que tinha câncer também, pastor. Graças a Deus. Meu Deus, agora eu não entendi nada. Daí ela foi explicar: irmã, mas eu não entendo porque você está dando glória a Deus por conta disso. E ela disse assim: pastor, sabe por que eu glorifico a Deus até nisso? Porque se não fosse essa bendita pedra nos rins, eu não ia descobrir que eu tinha câncer. E graças a Deus eu descobri na fase inicial, onde a chance de cura é mais de 90%. O senhor imagina se eu não tivesse pedra nos rins? Esse negócio ia virar um monstro dentro de mim e já era. É por isso que eu glorifico a Deus até nisto. Consegue ver que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Tudo coopera para produzir em nós um produto final chamado paciência e perseverança. Porque convenhamos, a tribulação de fato nos capacita a enfrentar pacientemente o que for preciso. É isso que faz. A tribulação vai forjando a gente. Tem um termo usado bastante hoje em entrevistas de emprego, empresas dizem que elas querem pessoas que sejam resilientes. O que é resiliência? Resiliência, em se tratando de objeto, é o seguinte: é a capacidade de voltar ao estado normal após uma grande pressão ou uma situação crítica. É mais ou menos o elástico. Você estica a tensão, né? Depois você pega, solta, ele volta à situação normal. E muitos crentes, é óbvio, precisam ser resilientes. Para quê? Às vezes nós somos forjados ali, envergados, que quase quebra, né? Envergado, será que eu vou aguentar? Mas depois temos que voltar. E é isso que a tribulação faz. Nos fortalece, nos deixa resiliente. Empresas fazem testes psicológicos justamente por conta disso. Está com uma pressão psicológica na cabeça dos coitados lá, para ver como que eles se comportam numa situação adversa. Porque se todo dia acontece alguma coisa normal, pelo menos na maioria de empresas aqui, que os irmãos já falaram para mim, tem lá, por exemplo, teste de incêndio. E é claro, a maioria das vezes não pode avisar. Se avisar não tem graça. Daí toca o terror lá para ver como que o povo se comporta. É importante também porque nos deixa mais fortificado. As provações e as tribulações levam o cristão para mais perto de Deus. Quais foram os momentos que você mais buscou a Deus? Você lembra? Pastor, eu busquei mais a Deus. Quando estava tudo bem. Duvido. Percebeu que na maioria das gente busca a Deus é quando a gente está passando perrengue? É quando o marido quer ir embora, ou já foi. É quando a esposa quer partir. É quando a enfermidade bate a porta. É quando o emprego não vem, depois de não sei quantos meses você procurando. É nessas horas a gente nem busca a Deus, né? A gente geme. É igual Ana, lembra Ana? Diz a Bíblia que Ana orava tanto, chegou uma época, meu Deus, eu não conseguia nem orar. A ponto do sacerdote passar e ela não conseguia nem pronunciar a palavra, sendo que ela orava. Queria ter um filho, um filho. E o sacerdote passa: ei, mulher, tá bêbada? Consegue imaginar o pastor pensando que a mulher estava bêbada? E olha a resposta dela: não estou bêbada não, estou angustiada, Senhor. Era mais ou menos assim que ela estava. Nós buscamos a Deus, infelizmente, mais e mais, é na angústia. Ou seja, a tribulação, na verdade, faz um bem para a gente. Nos aproxima de Deus. Do contrário do homem do mundo, é claro. O homem do mundo, quanto mais dificuldade, mais ele se afasta.
O homem de Deus faz o processo inverso. A tribulação aumenta e ele se aproxima, ele busca mais, ele ora mais, ele adora mais. Se você tem algum amigo ateu, já estou encerrando. Se você tem algum amigo ateu, vai dar uma vasculhada lá na vida dele. Eu vou falar para você o porquê que ele é ateu. Ele tem mágoa de Deus. Não é que ele não crê em Deus. Um dia ele até acreditou. Mas a maioria deles, 110%, tem mágoa de Deus. Ou porque Deus levou um pai, está com 80 anos já, eu já vi ateu reclamando. Por que Deus levou? Se Deus existisse, por que ele levou meu pai? Você pensa que seu pai é o Highlander, meu filho? Vai viver até quando? Uma hora vai morrer. É claro que vai. Ou às vezes é um filho que nasceu com problema. É um acidente que aconteceu e morreu alguém muito importante. É por isso que ele é ateu. Na verdade, ele é bravinho com Deus. Se você pudesse pegar a máscara do ateu e arrancar, você ia ver escrito assim na testa, não ladrão e vacilão, né? Magoadinho com Deus. É por isso que ele é ateu. Porque as coisas não saíram do jeito dele. Agora, nós que somos cristãos, tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência. Você fica até experiente, né? Vai passando tantas coisas na vida. Ah, já viu o fim desse filme, hein? Daí você aprende a continuar firme. Você sabe, rapaz, a tempestade está feia, mas uma hora vai passar, e é claro que vai. Todavia, as tribulações não só provam o amor de Deus para conosco, mas também na tribulação é provado o nosso amor para com Deus. É na angústia também. É ali na dificuldade que nós vamos ter que dar a resposta certa para o Senhor. Como eu disse, ser fiel, meu irmão, quando tudo vai bem. Acho que até o diabo era fiel, hein? Lembra o diabo reclamando de Jó? Tá Deus falando lá, ó, vixe lá, meu servo Jó como é fiel. Ó, o diabo, até eu, Senhor, tem tudo. Até eu, ele não falou, né? Até eu que estou falando. Mas o diabo, não, mas claro que é fiel, tem tudo, tem família, tem 10 filhos, se não briga. Toda vez tem churrasco na casa de um. Se você tem mais de um irmão, você sabe com o que é, já dá um faz danado dentro de casa. Agora não, se de Jó, se dava tudo bem. E olha o que o diabo disse, mas também tudo dá certo para ele. Então Jó perde tudo. E o que ele diz depois que ele perde tudo? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que eu e você também possamos, diante da dificuldade, das tribulações, em primeiro lugar, é claro, firmar o nosso alicerce em Deus. Mas também darmos a resposta certa ao Senhor. Que não sejamos como esses crentes de temporada, que quando a temporada é boa, vem para a igreja. Vem angústia, sai da igreja. Que quando as coisas estão bem, buscam a Deus. As coisas começam a dar mal, desiste de Deus. Que sejamos de fato resilientes. Às vezes pode até nos envergar, mas que possamos voltar à nossa forma original, continuando a buscar o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?